Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui do Insert Into, ok? Se você não acompanhou ainda as últimas aulas, é legal que você volte aí um vídeo e veja a aula anterior, porque ela vai ser usada nessa aula aqui, perfeito? Se você está gostando dessas aulas, eu peço que você se inscreva nesse canal, ative o sininho aí para que você acompanhe todas as aulas, certo? Então aqui nós temos o Insert Into, ok? Que pode ser usado quando você já tem uma tabela e quer inserir dados nela, ou quando você quer criar uma nova tabela usando os comandos do insert into, ok? Então aqui nós temos a sintaxe, que é basicamente essa aqui. Nós temos que usar um insert into, o nome da tabela onde você quer inserir os dados, o nome das colunas e values, e depois qual valor você vai colocar correspondendo, claro, né, à coluna que você passou ali em cima. E sempre a mesma quantidade, tá? Não é possível que você coloque quantidades diferentes, a não ser que eles tenham valores padrões, tá? Caso eles já tenham valor padrão, então não tem problema se você omitir, né, a coluna 3 aqui, por exemplo, né? E aí nesse caso não tem problema porque ele já tem o valor padrão. Então aqui, caso você queira inserir várias linhas ao mesmo tempo, você vai seguir o mesmo padrão, né? Que você vai colocar o insert into nome das colunas e depois você vai apenas repetir o values aqui, né? A quantidade de vezes que você quer inserir. No nosso caso aqui são 3 vezes, certo? E a terceira opção aqui é quando você vai querer inserir informações de uma outra tabela dentro de uma tabela existente. Então, por exemplo, você vai puxar da tabela A, a coluna 1, e você vai selecionar a coluna 2 da tabela B. Ok? Então, caso você queira puxar a informação de uma segunda tabela e inserir ela numa tabela já existente, dentro de uma coluna ali, claro, você pode fazer dessa forma. Então, vamos ver na prática aí como a gente faz cada um desses daqui. Então, abra aí o seu SSMS e se você criou também a tabela na última aula, nós criamos a tabela YouTube. Então, você pode usar ela ou você pode criar um novo banco de dados, ok? Caso você já consiga aí criar seu banco de dados, pode simplesmente criar um banco de dados novo. Então, para que a gente use isso aqui, vamos dar um New Query, usando esse banco de dados que nós acabamos de criar, ou algum outro que você tenha aí disponível, porque nesse caso não precisa ser um banco específico, pode ser qualquer um, tá? E o primeiro caso aqui, nós vamos criar uma tabela. Para inserir, na verdade, nós vamos inserir dados. Então vamos criar aqui uma tabela. Vamos criar uma tabela chamada aula. Vamos colocar apenas algumas colunas aqui, tá? Vamos colocar a coluna id do tipo int, ok? E chamar ela de primary key. Restrição primary key. Vamos chamar nome do tipo varchar de 200 caracteres e apenas isso. E vamos executar aqui o F5 para completar a criação. Então beleza, nós criamos aqui a tabela. Se a gente dá um select tudo from aula, você vai ver que já está aqui, né, preenchido. Não tem informação, então nós vamos inserir essa informação agora. Então para que seja inserida informação, nós temos que fazer um insert into o nome da tabela, no nosso caso a tabela chamada aula. E aqui nós vamos colocar qual coluna, né, nós queremos inserir. Vamos inserir na coluna ID e na coluna nome. Então essas duas colunas vão ser preenchidas e os valores, né, são as values. Nós vamos colocar o ID 1 e o nome entre aspas simples, aula 1. E aí se a gente executar aqui usando F5 e depois dermos um select tudo from aula, executar somente essa linha aqui, nós temos aí o ID1 e a aula 1. Perfeito? Bem simples, né? Então, bem de boa. Então aqui, se você quiser inserir, né, várias linhas ao mesmo tempo, nós temos que fazer da seguinte forma. Nós vamos fazer um insert into aula, que é a nossa tabela, né? As colunas ID e nome. E aqui nós vamos colocar um values e depois, entre parênteses, o que nós queremos colocar. Vamos colocar, por exemplo, ID2, aula 2. E aqui basta que você coloque vírgula e repita aí quantas vezes você quiser, né, a inserção. Vamos fazer aqui aula 3, aula 4. E aí se eu dar um ponto e vírgula aqui e dar um F5. Ups, faltou uma vírgula aqui. Então, nós temos aí 3 linhas. Então se a gente dar um select aqui na tabela aula, nós temos aí todos os dados que nós acabamos de inserir.
Então é possível que também você copie, né, os dados de uma outra tabela e jogue ela para dentro de uma tabela já existente. Então vamos criar uma tabela primeiro aqui, uma segunda tabela, para que nós possamos usar ela como exemplo. Então vamos criar aqui rapidamente, né? Para que a gente crie rapidamente uma tabela, você pode fazer o seguinte, você pode fazer um select tudo from, na verdade, select tudo into tabela, vamos colocar o nome aqui, tabela nova, por exemplo, from, e aí nossa tabela original aqui vai ser a tabela aula, tá? Então se a gente der um F5 aqui, o que vai acontecer? Se eu dar um select a tabela nova, você vai ver que ela tem basicamente, né, os mesmos dados e a mesma estrutura da tabela anterior. Então basicamente é isso. Nós temos aqui agora os desafios, ok? Que eu vou deixar para vocês. E depois eu quero que você poste os resultados, né? O que você conseguir resolver aqui nos comentários e coloque o número primeiro antes, assim, para que a gente saiba o que você o que você tentou fazer, certo? Então vamos lá. A primeira é criar uma tabela. Isso deve ser bem tranquilo. Depois você vai inserir uma linha de dados nessa tabela que você acabou de criar. Depois, no outro comando, você vai inserir 3 linhas de dados ao mesmo tempo. Na quarta, crie uma segunda tabela. Insira uma linha nessa nova tabela. E por último, você vai copiar os dados dessa segunda tabela para a primeira. Ok? Ou seja, a segunda tabela que você criou só tem uma linha. E aí depois que você copiar os dados dessa segunda tabela para a primeira, você tem que ter uma linha a mais na primeira. Ok? É isso. Se você está gostando, não esqueça de compartilhar e curtir este vídeo.